Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição uma cena impressionante. Perseguido pela polícia, traficante e assassino capota carro e morre após ser jogado para fora do veículo. Violência contra a mulher. Preso o homem que matou ex-companheira a facadas em Gravataí. Maio teve pelo menos 8 feminicídios no Rio Grande do Sul. Enchente causa falta d'água. Rompimento de adutora da Corsã faz moradores de Gravataí enfrentar transtornos desde terça-feira. Governador Eduardo Leite anuncia rompimento do contrato com a Cais Mauá do Brasil. Empresários reclamam da decisão unilateral. Na agenda cultural, stand-up comedy, festival de danças e o filme sobre a vida de Elton John. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Uma quinta-feira de chuva e de protesto contra os cortes já anunciados pelo Ministério da Educação. A Giza Guerra está no centro de Porto Alegre, onde os manifestantes nesse momento realizam o seu protesto. Giza, boa noite. Oi, Felipe, boa noite a todos. Neste momento, os manifestantes caminham pela Avenida Júlio de Castilhos, bem na região central de Porto Alegre. E segundo foi informado por quem está no caminhão de som, o itinerário será Avenida Mauá, depois o túnel da Conceição, e eles retornam então à Faculdade de Educação da URGS, que foi também de onde partiu essa caminhada. Muitos manifestantes se deslocam nesse momento, as pessoas vão com bandeiras também, fazendo cânticos do tipo "não vai ter corte, vai ter luta". Esse é o segundo protesto contra o contingenciamento de recursos feitos pelo Ministério da Educação, que afeta universidades e institutos federais. Como a gente pode perceber, Felipe, as manifestações políticas são bastante extensivas aqui no centro e a gente aconselha também quem precisar passar pelo centro de carro nesse momento deve então ter bastante paciência, porque o trânsito já é bastante lento também em direção ao túnel da Conceição. Felipe. Obrigado, Giza. Preso o homem que matou a ex-companheira a facadas em Gravataí. Pelo menos 8 mulheres foram vítimas de feminicídio somente neste mês no Rio Grande do Sul. O suspeito de 38 anos estava na casa de um tio em Três Coroas. Ele não reagiu com a chegada dos policiais e se manteve calado durante o depoimento. Apático, sem uma reação, sem nada, completamente frio. Segundo a polícia, o homem usou uma faca de cozinha para matar a ex-companheira na tarde de quarta-feira. Letícia Rosa dos Santos, de 29 anos, estava separada desde 2017. O casal viveu junto por mais de uma década e tem 3 filhas, de 11, 9 e 5 anos de idade. Não podia fazer uma postagem em rede social, ela não podia aparecer numa foto com um amigo do lado, ela não podia ter uma vida dela, que ele começava a perseguir, ele não admitia o fim do relacionamento e não admitia que ela se relacionasse com novas pessoas. Nos últimos 2 anos, Letícia vinha registrando boletins de ocorrência contra o ex-companheiro, mas em consideração às filhas, não levava as denúncias adiante, impedindo que o agressor fosse preso. Tanto pelas investidas desse agressor que não aceitava e sempre procurava e usava as filhas, inclusive, como uma espécie de chantagem para que ela cedesse aos seus argumentos e então assim fizesse com que eles não cumprissem as medidas protetivas, ela acabava cedendo e voltando a ter contato com esse agressor. Quando a vítima solicita já nos primeiros sinais de violência uma medida protetiva de urgência e dá seguimento e é acolhida pela rede, tem menos possibilidade dela se tornar uma vítima de feminicídio. E esse não é o único caso de violência dentro dos lares, não. Em Parobé, após uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, o homem morreu ao atear fogo na própria casa. Andrei, são as violências domésticas que chegam a essa extrapolação toda aí.
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É assustador. Neri Sebastião Pacheco, de 64 anos, foi encontrado carbonizado pelos bombeiros. Momentos antes, Felipe, ele tinha agredido a ex-companheira com um facão. A mulher, de 73 anos, foi ferida no braço e na nuca. Ela havia ido até a casa do agressor para buscar os pertences. A senhora foi socorrida pelo vizinho e encaminhada para o hospital. O caso aconteceu na tarde de ontem e a vítima já foi liberada. O que mais impressiona nesses casos, são 8 feminicídios acontecidos no Rio Grande do Sul em maio, é que não há um padrão de cidade, não é uma questão de cidade grande, cidade pequena, cidade média. Não há uma questão de dizer assim, são os jovens que estão nesse momento agredindo em função de várias questões de jovens. Não, há jovens, há adultos, há pessoas de média idade, há pessoas de 64 anos cometendo agressão dentro do lar e estabelecendo essa situação de violência pura contra a mulher. Nesse caso, hoje, ainda a vítima foi o próprio homem que, ao atear fogo na casa, acabou ele morrendo. Mas essa situação, não há um padrão que se diga o seguinte, esse é o perfil que a gente tem que observar, cuidar na sociedade. São todas as idades e todo tipo de homem que, infelizmente, né, acabam agredindo violentamente as mulheres em função, segundo eles, de ciúmes, de amor. Isso não é amor, isso não é não há uma posse das pessoas e, infelizmente, essa violência é recorrente. E como é cometida dentro dos lares, não há como a polícia, né, combater diretamente sem que a vítima emita os sinais. No caso de Gravataí, mais uma vez, emitiu os sinais, mas não levou adiante, né, no meio do processo, né, parando sempre em função dos filhos. Infelizmente, tem que ir até o fim numa situação como essa. A gente segue com o noticiário. Um motorista de van escolar atropelou um cachorro em Gravataí, na região metropolitana. A cena foi gravada por uma câmera de vigilância. O flagrante mostra 2 crianças sendo conduzidas para o ônibus escolar. Em seguida, o veículo arranca, atropela e, depois de passar com as rodas da frente e de trás, mata um dos animais. As imagens foram captadas por aquela câmera de segurança. O dono do animal não quis dar entrevista, mas relatou numa rede social que foi informado que o motorista do ônibus estava atrasado e apressado. Um grupo de pessoas indignadas com o que aconteceu registrou ocorrência. A distância que a van estava do cachorro era uma distância razoável para poder enxergar o cachorro. E ele passou com a roda da frente, com a roda de trás por cima. E na hora que eu recebi, eu fui até a delegacia, como eu costumo fazer sempre nos casos. O proprietário postou fotos do Kraus, vira-lata, recolhido da rua no final de 2016. Ele foi tratado e, por ironia, na rua, perdeu a vida. A polícia informou que está investigando o caso. Não tem muito o que dizer num caso como esse, né? Eu acho que ali a pessoa que fala, né, com a nossa reportagem que denunciou o caso, a polícia está certa, né? Havia espaço suficiente para a visão do cachorro. Não se sabe o porquê passou daquela forma o motorista com as 2 rodas do seu veículo sobre o animal, né? É crueldade. Jovem morre após perder o controle do carro durante perseguição policial na campanha. Mas olha, esse jovem é daquelas ricas figurinhas, viu? Traficante, assassino, perseguido pela polícia, não conseguiu controlar o carro e a imagem está aí, Andrei. Impressionante. Felipe, nas imagens podemos ver o momento em que o carro capota em uma avenida movimentada de Bagé. Um pedestre que estava na calçada quase foi atingido. O motorista Leonardo de Souza Bueno, de 22 anos, morreu depois de ser arremessado para fora do veículo. Uma menor de idade de 17 anos estava na carona, mas passa bem. A dupla fugiu, Felipe, após a polícia chegar na casa onde eles estavam. A investigação acredita que eles estejam ligados ao tráfico de drogas. O fato aconteceu na terça-feira. A imagem é impressionante, né? A forma como ele é arremessado para fora do veículo ali e a chegada da polícia exatamente porque estava perseguindo ele rapidamente, né? Pegou ali, foi arremessado para fora do veículo e acabou perdendo a vida exatamente naquele momento que cai no solo. Tem um flagrante de uma cidade no norte do estado, André. Aí sim, um jovem
de 20 anos, sem carteira do motorista, perde controle e também bate contra um poste. Eu fico impressionado, Andrei, com essas histórias do fulano ciclano sem carteira de motorista pilotando. O motociclista, a gente vê ali na imagem, o motociclista perde o controle da moto, bate contra um poste de energia e depois é arremessado por cima do capô de um carro que está estacionado. Este acidente ocorreu na tarde de ontem, Felipe. O jovem de 20 anos segue internado no hospital de Panambi. Segundo a Brigada Militar, além da moto estar completamente irregular, com muitas multas, inclusive com licenciamento vencido, o motociclista também não tinha carteira de habilitação. Agora, a violência com que ele bateu no poste, olha como ficou o poste. E a forma como ele é arremessado sobre o carro, né? Porque a gente vê que o poste estava longe do veículo afora, a velocidade que ele bateu, a forma como ele foi arremessado mostra aí total descontrole da moto. Ele não tinha ideia do que estava fazendo com a moto mesmo, esse rapaz. O governo do Rio Grande do Sul anunciou durante a tarde o rompimento do contrato com a empresa que faria a obra de revitalização do Cais Mauá. A gente vai continuar esperando. Essa é daquelas obras, rapaz. Segundo o governador Eduardo Leite, o consórcio cometeu infrações contratuais. O consórcio Cais Mauá venceu a licitação em 2010, com direito ao uso do espaço por 25 anos. Mas de lá para cá, nenhuma obra foi feita e nenhuma parte do espaço foi revitalizada. Agora, o governo gaúcho irá estudar um novo formato para reabrir a área do Cais Mauá ao público. Em nota, a Cais Mauá do Brasil informa que recebeu com surpresa e inconformidade a decisão do governo gaúcho. Disse ainda que irá buscar suporte jurídico para garantir os direitos dos investidores que faziam parte da iniciativa. Para traduzir bem isso aí é o seguinte: eles vão entrar na justiça e essa questão vai se arrastar por bons anos, conforme a gente já viu outras questões também no Rio Grande do Sul. E enquanto isso, nós que queremos tanto a revitalização completa da orla e o acesso à orla de diferentes formas, vamos ficar sentados esperando o cais sair do papel. Infelizmente, esse é o Rio Grande do Sul. O cavalo crioulo é um dos símbolos do nosso estado. Como o cavalo crioulo, o estado, a cola do cavalo crioulo, o estado só está crescendo para baixo nos últimos anos. Os moradores de Gravataí seguem enfrentando transtornos depois que uma adutora da Corsã rompeu durante a enchente de terça-feira. Andrei, quais são as informações a respeito desse caso? Felipe, ao longo dessa quinta, os serviços de saúde, algumas escolas e repartições públicas ficaram fechados devido à falta de água. E a má notícia é que ainda não há previsão do término do conserto que deixa 30 mil casas sem água em Gravataí. A Corsã diz que o trabalho é de alta complexidade e a chuva que retornou à região atrapalha o avanço do conserto. Caminhões-pipa seguem atendendo as regiões desabastecidas. A adutora rompeu, Felipe, depois que escavações feitas por uma empresa contratada pela prefeitura desestabilizaram o talude que sustentava a estrutura. Com o temporal de terça, houve erosão no local e o rompimento da tubulação. É daquelas ironias, Muita água provocando a falta d'água em Gravataí. Como serão os próximos dias no Rio Grande do Sul no que se refere à previsão do tempo? Felipe, nas próximas horas o tempo seguirá úmido com muitas nuvens e períodos de chuva fraca seguem aqui no estado. O vento deixa a sensação térmica um pouco mais baixa. Vamos ver nos mapas. Como podemos ver, vamos seguir com tempo instável aqui no estado. Em Caxias do Sul, a temperatura fica entre 12 e 15 graus. A temperatura não passa dos 20 graus em nenhuma região do Rio Grande do Sul. Na capital, segue a chuva fraca e a temperatura vai cair mais um pouco. Amanhã, teremos máxima de 18 e mínima de 13 graus, Felipe. Obrigado, Andrei. Olha que legal essa reportagem da Thaís. Uma fazenda que já foi convencional, hoje produz orgânicos em estufas cheias de tecnologia. Tudo pensado para não agredir o meio ambiente. São 32 mil metros quadrados de produção protegida de hortaliças orgânicas. A previsão este ano é produzir 286 toneladas de alimentos que vão abastecer uma rede nacional de restaurantes. E nós queremos que todos os clientes
tenham o melhor produto na mesa, o produto que a gente possa levar a nossa família e ter certeza que eles estão comendo um produto muito saudável. Na fazenda não entra nenhum tipo de defensivo. A citronela em volta das estufas funciona como repelente de insetos. Já os que resolvem entrar encontram as lonas e as iscas de monitoramento. Ela serve para nós, para que a gente monitore quais os tipos de inseto que vão aparecer aqui e quais são as possíveis pragas que a gente tem que tomar cuidado para fazer o controle para que não afete a produção. Nos canteiros, a lona preta evita o crescimento de ervas daninhas. Já a branca ajuda a manter a umidade do solo. A irrigação é por gotejamento e também por aspersão. Toda a irrigação é feita com o reaproveitamento da água da chuva. Essa água é captada pelas calhas e vai para tanques, com capacidade para armazenar 4 milhões de litros, o suficiente para abastecer as estufas por pelo menos 60 dias. Para a construção de toda a estrutura e o investimento em tecnologia foram cerca de 4 milhões de reais. Recursos do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Nós temos linhas específicas para pequenos produtores, como no caso do Pronaf Eco e do Pronaf Agroecologia, mas temos linhas que atendem produtores de todos os portes. Temos o Pronamp, que é o Programa de Médios Produtores Rurais, temos o Inovagro e o Moderagro. São recursos com condição de longo prazo e com juros muito atraentes. Futebol, divulgada a lista de convocados do Uruguai para a Copa América. O atacante do Inter, Nico Lopes, ficou de fora, mas a torcida colorada vai ficar sem Paulo Guerreiro. Esse foi convocado para a seleção do Peru. Dentro de campo, a dupla Grenal avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Podendo perder por até um gol de diferença, o Inter venceu de novo o Paysandu. A vitória veio com mais um gol marcado por Paulo Guerreiro. Já na Arena, o Grêmio venceu o Juventude por 3-0. Felipe Viseu marcou o primeiro e o segundo gol do tricolor. Os dois aproveitando cruzamentos feitos para a área. Para fechar o placar, Diego Tardelli também deixou o seu. O sorteio dos próximos confrontos da Copa do Brasil só acontece depois da Copa América. E agora preste muita atenção nesse alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade. Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano. Desde março, a Prefeitura já pulverizou 44 regiões com inseticida contra o Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte. Agora, você precisa evitar a dengue na capital fazendo a sua parte. Evite água parada e não acumule lixo. Cuide também da sua vizinhança. Você não está sozinho. Precisamos da sua ajuda para virar esse jogo. 200 casos é um número muito grande e você tem que colaborar com todas as ações da Prefeitura nesse caso. Voltamos daqui a pouco com a agenda cultural, dicas e presentes para você. Uma das estreias do cinema é o novo filme do Godzilla. Aconteceu na Fiergs essa semana a 7ª edição da maior feira do varejo do Brasil, a FBV. Foram mais de 70 expositores, mais de 30 palestrantes, muita tecnologia, moda e inovação. E isso tudo com a realização do Cindy Lojas Porto Alegre. O evento novamente foi um sucesso. Parabéns para a equipe do Paulo Cruz, Arcione Piva, todos os diretores do Cindy Lojas Porto Alegre. Sucesso para a FBV 2020, que vai ser outro sucesso ano que vem lá na Fiergs. E agora se prepara, porque a agenda está cheia de presentes e atrações. Andrei. É verdade, Felipe. Mão no telefone porque temos 2 pares de ingressos para assistir ao Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, que acontece de 7 a 15 de junho. É uma grande competição com bailarinos de todo o país. Ingressos a partir de R$ 20.
Os 2 primeiros que ligarem levam entradas para o espetáculo do dia 8, no Teatro São Pedro, às 9 da noite. Já pode ligar para o 3230-5244. 3230-5244. Espetacular esse vídeo, hein? Muita técnica, hein? E o São Pedro... E tem mais, Felipe. Porto Alegre recebe a Dinos Experience, um show com animais em tamanho real que vem pela primeira vez ao estado fim de semana que vem. Dias 8 e 9 de junho no Teatro do Bourbon Country, com sessões às 2 e às 4 da tarde. Os 2 primeiros que ligarem para 3230-5244 levam um par de ingressos. Eu espero que o Theo tenha ligado, viu? Porque ele é apaixonado por Dino, eu também, então a gente vai juntos. Vamos ver se ele vai ter sorte. E nos cinemas, nas telonas, tem 3 estreias imperdíveis. A continuação do filme Godzilla, Godzilla 2, O Rei dos Monstros. Um suspense com Octavia Spencer e Juliette Lewis, que se chama Ma. E a cinebiografia do popstar Elton John, que tem recebido muitos elogios da crítica, o filme Rocketman. Quem for rápido no fone e ligar primeiro, leva um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas, Felipe. Sobe o som aí, rapaz. Rocketman. Essa música é fantástica. Espetacular, né? Olha, essa daqui, para quem foi ver o Queen no cinema, né? Essa daqueles momentos assim que o cinema vai parar, vai cantar junto, todo mundo vai ficar ali cantando devagarinho. E Felipe, Porto Alegre ganhou nesta semana um espaço para artistas de stand-up. Nomes como Nando Viana, Afonso Padilha e Cris Pereira terão apresentações no novo endereço do humor da capital. O Porto Alegre Comedy Club funciona de quarta a domingo na rua 24 de outubro, número 1454. Quem quiser ir de graça no sábado é só ligar para 3230-5244. O lugar abre às 6 da tarde e temos um par de ingressos, Felipe. E vamos lá dar boas risadas, é isso? Tava precisando um lugar desse aqui em Porto Alegre. Legal, legal demais. Andrei, uma excelente noite para você, até amanhã. Boa noite a você e boa noite a todos. Mais notícias locais com Marcelo Chemali, na sequência o SBT Esporte com a Débora de Oliveira. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau.